Shalom, a paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Profética. Que esse culto seja uma bênção na sua vida e nós queremos te convidar para louvar ao Senhor conosco agora. Amém?
conosco, Senhor, em mais uma noite com a Tua presença. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade neste lugar. Oh, Jesus, visita a casa de cada um dos Teus filhos que estão agora Te ouvindo, glorificando, clamando, pedindo, orando, Senhor. Entra com providência, Senhor. Os Teus filhos precisam de um 2026 completamente diferentes. E eu quero declarar que 2026 será o melhor ano das nossas vidas. Não será apenas mais um ano, será o ano da nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Shalom, a paz, queridos. Sejam bem-vindos em mais uma noite profética. Aleluia. Estamos juntos, reunidos aqui, com uma palavra de Deus para o seu coração. Antes da gente ir para a palavra, a gente vai para aquele momento que alegra o meu coração, o seu coração, o nosso coração, que é gratidão. E eu estava aqui meditando na palavra que Deus vai falar conosco hoje, e vamos falar sobre família, sobre o nosso primeiro ministério, o mais importante. Eu não consigo acreditar em ninguém que prospera na rua se está com a casa destruída. Eu não consigo pensar que você prospera na sua igreja se sua casa está destruída, que você prospera nos negócios. Não tem como, querido. Então hoje Deus vai falar conosco, e eu quero convidar que você seja grato. Seja grato pela mãe que você tem, pelo pai que você tem. Que você seja grato pelo marido, pela esposa, pelos filhos que Deus te deu. Que você seja grato por esse projeto, que é o primeiro projeto de Deus, que é a família. Então seja grato. Agora, nesse momento de dízimos e ofertas, seja grato pela sua casa. Seja grato talvez pelo perdão que você recebeu por decisões erradas. Seja grato assim como eu sou. Eu sou resultado de perdão. Eu sou resultado de alguém que tem o dom do perdão, que é minha esposa. Eu sou resultado para viver hoje os melhores dias da minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, em alguém que decidiu perdoar. Seja grato. Seja grato. Agora você vai ver na sua tela o QR Code, e com gratidão no seu coração, devolva o seu dízimo e oferte ao Senhor com gratidão. Pode ofertar e pode dizimar. Glória a Deus, aleluia. E hoje a mensagem dos céus, a palavra que Deus tem para nós, é algo sobrenatural. É algo que é um assunto do qual o meu coração se enche de gratidão, que é família, que é projeto de Deus na nossa vida, a nossa família. E o tema da mensagem é o poder do altar familiar. Olha que foto linda, o casal, as duas crianças, Isaac e Mateus, aleluia, orando, glórias ao Senhor. E o texto que nós vamos ler hoje é Josué 20:15, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses do Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você declare isso comigo. Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Glórias ao Senhor. Sabe o que eu entendo? Que o lugar aonde o céu começa é na nossa casa, é na nossa família. O poder do altar familiar. Talvez o teu lar ainda tenha paredes, mas o altar já se destruiu, o altar já caiu. A mesa continua posta, mas a presença já não é sentida. As vozes ainda se ouvem, mas os corações já não se escutam. Tantas pessoas que a gente atende, tantas pessoas que a gente conversa, que apenas vivem dentro do mesmo lugar, que apenas estão convivendo dentro da mesma casa, que até conversam, mas os corações estão distantes, ainda estão lá dentro, mas o coração já está fora. Pessoas que vivem como amigos, pessoas que vivem como amigos ainda está bom, como desconhecidos. A gente escuta casais que, infelizmente, deixaram a monotonia, deixaram as coisas do mundo atrapalhar, e hoje tem o altar da sua casa completamente rachado, destruído, e a qualquer momento isso pode ruir. Os copos já estão cheios, qualquer coisinha pode ser motivo. Sabe o que o Espírito Santo me disse sobre isso? Que o inimigo não destrói casas de fora para dentro, ele começa apagando o altar lá dentro, ele começa destruindo de dentro para fora. Sabe, começa aquela discussão boba, aquele distanciamento, aquele faz de conta que não escuta, aquele vou deixando para lá. Você começa a trabalhar até mais tarde, você começa a encontrar vários compromissos, você começa a servir mais na igreja, ficar mais tempo na igreja porque não quer voltar para casa. Tem muita gente que vem para a igreja glorificar, os demônios estão tudo em casa esperando. É verdade. Então cuida, porque tudo que você maximiza não é de Deus. Então o que Deus está falando para você é tempo de restaurar o altar da sua casa, é tempo de restaurar o seu casamento, é tempo de liberar perdão, é tempo de se posicionar para o novo, para poder ser perdoado. Porque a gente bota a culpa, não, tem que me perdoar. Mas o que você tem feito? Você se transformou? Você se arrependeu? Você está diferente? Você está botando a culpa em alguém te perdoar, sendo que você não faz nada para mudar? Então 2026 é um ano diferente, é o ano que Deus quer resgatar o altar da sua casa. Entenda, antes de existir igreja, Deus criou o quê? Uma família, Adão e Eva. E Adão nem pediu uma esposa, para provar que é um projeto de Deus. Antes de levantar ministérios, sabe o que Deus fez? Ele levantou lares. E é por isso que o primeiro ataque do inferno sempre é dentro de casa, porque onde não há altar, o amor esfria, a fé enfraquece e a presença se vai. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu quero voltar a ser o centro da tua casa. É isso, querido. A Bíblia nos ensina: construa a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus, querido. A rocha é Jesus. Porque quando virem o mar revolto, quando virem os ventos, quando vir a tempestade, ela será inabalável. Está vendo o que ele está dizendo? Infelizmente vai vir. Vai vir, está dizendo, quando virem. Ele já está falando que vai vir. Mas a sua casa, estando sobre a rocha, aleluia, ela será inabalável. Deus está dizendo: eu quero voltar para a mesa, para a sala, para o quarto, para o seu coração, não para ser convidado, mas para ser um morador permanente. Sabe qual é o problema, querido? Muitos casamentos, muitas casas, muitas famílias, de vez em quando convidam Deus. Quando as coisas apertam, você convida Deus. Deus de vez em quando é chamado, de vez em quando é lembrado. E o que Deus está dizendo? Não, eu não quero ser um convidado, eu quero ser um morador. Aleluia. Porque o verdadeiro avivamento não começa no púlpito, começa dentro de casa. Então eu quero te fazer um convite especial. Fica comigo até o final. Porque o que Deus vai fazer hoje não é apenas restaurar tua família, é fazer do teu lar um altar da presença dEle. Uma família que ora junta, permanece de pé. Não, escuta, eu vou falar de novo isso para você. Uma família que ora junta, permanece de pé. Escuta uma coisa, Deus vai levantar a família que está de joelho na sua presença. Deus está dizendo para você: deixa eu voltar a ser o centro da sua casa. Traga a sua casa para cima da rocha. Olha só, Josué entendeu o poder do exemplo. Josué não disse: minha família vai servir a Deus. Ele disse o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Presta atenção à diferença.
presta atenção. Ele sabia que o altar não se impõe, se inspira. Que o lar não se conquista com discursos, mas com testemunho. O problema é que tem muito homem que fala bem, que fora de casa é uma bênção. É o mais legal, o mais querido, ajuda todo mundo, o mais gentil, sempre está disposto. Só que quando parece que pisa em casa, o demônio toma o corpo do irmão. Pesado, né, Marquinhos? Muito forte, né? O Marquinhos está cansado, gente. Aí o irmão, na rua é um doce, em casa é brabo. Tem que amarrar de tão brabo. Fora é o melhor amigo, dentro de casa não consegue escutar a mulher fazer nada, falar nada. Os amigos convidam para qualquer coisa. Vamos pegar o carro hoje, vamos lá para Roraima de carro. 32 horas de carro. Bora, vamos, só vou pegar minha mala. A mulher fala, amor, vamos no mercado. Ah, mulher, me deixa quieto, estou cansado. Amor, vamos passear com as crianças no shopping. Para, trabalhei a semana inteira. Você está entendendo? Você deixa a sua melhor versão para os seus amigos e leva a sua pior versão para dentro de casa. E aí você não sabe porque que o diabo está cirandando na sua família. As mulheres a mesma coisa. Faz tudo para as amigas. Prepara a mesa posta. Faz café, chá da tarde. Sai. Agora o marido pede uma comida, uma janta, uma coisa diferente. Estou o dia inteiro em casa. As crianças. Você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não está percebendo que você está dando legitimidade para aquilo que está acontecendo na sua casa. Então assim, deixa eu dizer o que Deus está querendo dizer para nós hoje. Ou a gente restaura o altar dos nossos lares, ou o diabo vai verdadeiramente conseguir destruir as famílias. E eu digo que aqui na Igreja Kairos a gente não aceita destruição de famílias. A gente é uma igreja que luta pela família. A gente é uma igreja que acredita nesse direcionamento de Deus, que Ele diz, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós cremos nisso. Claro, eu digo sempre uma coisa, existe alguma proibição de separação na Bíblia? Não existe. Lá está dizendo que não existe nada que não pode separar. Você pode separar a hora que você quiser, irmão. Separa, parou de amar, separa. Não aguento mais olhar para essa mulher, separa. Ah, eu ando tão estressado, separa. Ah, falta de dinheiro, separa. Como assim, pastor Tiago? Irmão, separar não é o problema. É as consequências que você vai ter que viver o resto da vida por se separar, por desistir desse projeto que é de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o que mantém um casamento e uma casa não é o amor. Como assim, pastor? Isso vai viralizar. É a decisão de perdoar todos os dias. O que mantém um casamento e uma casa é naquele dia que o mais fácil é você ir embora, mas você decidir ficar. É isso que vai manter o seu casamento. Então é tempo de você rever, é tempo de restaurar o altar da sua casa. Pais, mães, filhos, o que sustenta uma casa não são paredes, é a presença de Deus, é estar sobre a rocha. Deus está levantando famílias sacerdotais, lares que vão sustentar o avivamento em 2026. Você não precisa ter tudo perfeito, precisa ter o Senhor no centro da sua casa. Mas pastor, quando você fala assim, altar familiar, o que é o altar familiar? O altar familiar não é um móvel, é um ambiente espiritual. É um lugar onde a presença de Deus é prioridade. Talvez pode ser a sala, o quarto, a mesa, aonde o nome de Jesus é exaltado em unidade. Um lar com altar não é aquele que nunca enfrenta lutas, mas aquele que nas lutas sabe para onde voltar. O altar familiar é o espaço onde se resolve com oração o que o mundo resolveria com gritos. Se cura com perdão o que o mundo curaria com distância. Se vence com amor o que o mundo venceria com orgulho. Entenda o que Deus está querendo falar com você. Entenda que Deus está querendo resgatar dentro do seu coração esse projeto. Entenda que quando o altar é esquecido, a casa se desconecta. O diabo não precisa destruir um lar, basta apagar, destruir, quebrar o altar, quebrar o momento de oração, o devocional,
quebrar a comunicação. Quando o altar morre, os vínculos se enfraquecem. Quando a oração some, a comunhão se esfria. Quando a presença é esquecida, o inimigo se infiltra. E o inimigo não tem pressa. O inimigo não tem pressa. Eu sempre digo, ninguém pode dizer assim: nossa, eu fui surpreendido pelo inimigo. Não, porque o inimigo age do mesmo jeito desde Gênesis. Da mesma forma, a serpente muito encantadora, com conteúdo, com uma boa explicação, né? Convencimento, não dá nada. Você vai ser muito maior. Então entenda, de Gênesis até hoje é o mesmo jeito. Ele entra com calma, com coisas sedutoras, colocando coisas, não se afasta, você é melhor que ele, você é melhor que ela, e ele vai plantando e vai plantando. Entenda, toda vez que o altar se apaga, literalmente, o caos entra pela porta. É por isso que em muitos lares existe até dinheiro, conquistas materiais, mas um vazio espiritual absurdo. Há conforto, há coisas boas, mas não há paz. É aí que eu digo que prosperidade, dinheiro não é a mesma coisa. Há rotinas, fazem as coisas, levam um filho para a escola, busca, mas não tem comunhão dentro de casa. Deus está dizendo: eu quero voltar a ser o centro da sua casa. Permita que eu seja o centro da sua casa. Pastor, como que eu reergo o altar na minha casa? Como que eu reergo o altar familiar? Eu quero te dar 3 dicas. Uma, escolha um tempo e um lugar. Não espere ter tempo, crie. Separar um momento diário para orar com a família é mais poderoso que qualquer reunião de trabalho, reunião de amigos, futebol. Nada vale mais do que isso. Um lar que ora junto tem muralhas ao redor invisíveis. É como se os anjos se plantassem à porta da sua casa, ao portão, que o diabo tem que passar do outro lado da rua, que a processada tem que passar do outro lado da rua, porque ele está ao nosso derredor. Ele não vai entrar, ele não vai chegar. Leiam a palavra juntos. A Bíblia é o mapa que mantém a casa debaixo da direção. A sua casa tem que andar debaixo da direção desse GPS aqui, ó, chamada Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É debaixo disso que você precisa andar. Entenda, comece com um versículo, uma reflexão curta, um devocional simples. Mas sabe o que acontece? Você precisa começar. Comece. Terceiro, tenha comunhão. Falem com amor, perdoem rápido. Tem gente que leva por causa de uma besteira. Tem gente que, enquanto não me pedir desculpa, não perdoo. Vai se converter, abençoado. Perdoa rápido. Ei, não fica deixando esse sentimento no teu coração. Não vai adiantar. Dê risada junto. Eu e a pastora Nara, nós temos uma tática. Sabe aquele dia que a pastora Nara acorda e tem vontade de me dar no OLX? Aquele dia que eu acordo e falo: será que se eu der? O problema é ter que comprar de volta depois, irmãos. Sabe aquele dia? Em vez de a gente ficar irritado, aquele dia que a pastora Nayara faz alguma coisa que eu falo: Nayara, presta atenção. Sabe o que a gente faz? A gente dá risada. A gente ri de verdade, não é sacanagem. A gente ri. A gente ri, em vez de ficar bravo, ficar nervoso, a gente ri. Sabe por quê? Porque não vai adiantar. Eu não vou largar ela mesmo, nem que ela queira. Ela tem que me perdoar, nem que ela queira. Então, está entendendo, querido? Então, perdoa rápido, dá risada dos problemas. A família não é perfeita. Entenda, não tem família perfeita. É um processo. E Deus abençoa o processo quando o altar é prioridade. Levítico 6,13 diz assim: o fogo no altar não deve se apagar. Então, a pergunta é: quem está governando a sua casa? Quem governa a sua casa? Hoje o Espírito Santo pergunta: quem é o Senhor do teu lar? É a rotina? É o dinheiro? É a televisão? É o celular? É as redes sociais? Ou sou eu? A Bíblia diz que quando o altar de Elias foi restaurado, o fogo desceu. Meu Deus, olha que poderoso que Deus está liberando em janeiro para nós. Restaura o altar. E
jogo fogo. Restaura o altar e eu faço as coisas novas. Restaura o altar e eu faço portas abrirem. Restaura o altar, restaura o altar. É o que Deus está nos cobrando. Entenda. E o que Deus quer fazer no teu lar não começa com reforma de cômodos ou mudança de casa, começa com restauração de corações. Casais, pais, filhos, antes de tentar mudar uns aos outros, restaurem o altar. Sabe o que acontece? A gente bota expectativa no outro, de o outro ser melhor, o outro melhorar, só que o altar, o fogo de Deus desce aonde há entrega, não aonde há cobrança. Então para de cobrar besteira. Tem coisa que não vai mudar nada, você só fala, não sei porquê. Entenda, homem, mulher, existe um momento certo de falar. O problema é que às vezes você está falando a coisa certa na hora errada. Às vezes você está falando a coisa certa, na hora certa, mas do jeito errado, abençoado. Às vezes tua mulher orou, pediu um príncipe encantado e recebeu o Shrek. Maiquinho, Leislane, imagino ela nos montes, orando, pedindo ao Senhor, Senhor, envia meu príncipe num cavalo branco, igual tinha um filme da Xuxa quando eu era pequeno, Lua de Cristal, meu Deus, terrível, tinha um zino terrível naquele filme, e aí vem o Serginho Malandro, Serginho Malandro no cavalinho branco na praia, lembra? Quem não lembra disso, gente? Você lembra, você está assistindo, você é da nossa época, pode parar de palhaçada. Maiquinho, eu imagino ela sonhando, tu como o Serginho Malandro, pegadinha do malandro, pegadinha do Maiquinho, sonhando, aquele cavalo branco vindo pela praia, de repente Shrek vem em cima de um dragão, eu digo para ela, tem que aguentar, foi o que Deus mandou, irmão. Não, olha isso, irmão. Então você está entendendo que às vezes tua mulher queria um príncipe e recebeu tu, abençoado. Então não dá, fala para a pastora Nayara, é o que tem. Não reclama. Vamos dar uns ajustezinhos, ajuste fino. Mas é isso, eu estou brincando com a situação porque é verdade, abençoado. Não adianta você ter razão, não adianta você estar na hora certa, mas se tu falar de errado, vai tudo por água abaixo. Às vezes, vencer uma discussão não é ter razão. Vencer uma discussão é ter sabedoria. E a gente cobra tanto que as nossas mulheres sejam sábias. Eu digo uma coisa que a pastora Nayara fala que eu não posso dizer, mas como eu sou teimoso, eu vou dizer. Não existe mulher sábia com homem burro. Ela falou que o burro é muito pesado. Mas eu estou falando para nós mesmos. Nós somos burro pra caramba às vezes. Homem é um bicho burro, o tal do homem. Gente, não tem mulher sábia a gente sendo sem noção. Você está entendendo? Só que também tem mulher que eu sei que ela ajuda, né? Porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Então que nós sejamos sábios. Não precisa vencer toda discussão não, irmão. Você não precisa ter fica na paz. Amém, aleluia. Apenas tenha paz na sua casa. Resgate o altar da sua casa. Oh Senhor, eu quero fazer como a gente vem fazendo, eu quero uma aplicação profética. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com todas as casas que estão nos assistindo. Mesmo que de uma forma mental, talvez você não está com a sua família agora, você está assistindo no carro, você está trabalhando, eu não sei onde você está. Mas em uma forma mental pode ser. Mas eu quero que todas as casas, todas as famílias orem junto. Quero que você feche os seus olhos, você que está aqui conosco também. Eu quero que você feche, menos você, tá, Maiquinho? Você fica de olho aberto, por favor. Obrigado, Maiquinho. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senhor, queremos te convidar para morar aqui de novo, Senhor. Vem ser o centro da minha casa, Senhor. Me ajude a transportar minha casa para cima da rocha, Senhor. Seja o centro da minha casa. Entra nessa casa e toma o teu lugar de honra, Senhor. Restaura a comunhão, a alegria, a fé, o amor. Restaura o altar da minha casa, Senhor. Tira o que afastou o coração dos outros. Faz dessa casa um altar vivo na tua presença. Que cada quarto, cada conversa, cada refeição tenham a tua presença real. Não como um convidado, mas como um morador, Senhor.
Oh Senhor, eu quero profetizar que 2026 o fogo do altar familiar será reacendido. Eu quero declarar que os nossos filhos, oh Senhor, orarão, nossos lares serão cheios de paz. Deus vai voltar a habitar entre nós, não mais como convidado de vez em quando, mas como morador diário, Senhor. Oh Espírito Santo, Deus está levantando lares sacerdotais, famílias que serão coluna do avivamento, como eu falei. O Espírito Santo vai transformar casas em santuários. Aonde havia gritos, haverá oração. Aonde havia guerra, haverá paz. Deus vai restaurar relacionamentos quebrados dentro de casa, é de dentro para fora. Os filhos que se afastaram vão sentir saudades da presença e voltar. As casas da Igreja Kairos serão altares vivos da glória de Deus. O avivamento começa no altar, e o altar começa dentro de casa. Oh, aleluia. Deuteronômio 6, de 6 a 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos. Salmo 127, 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Provérbios 24, 3 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Entenda uma coisa: famílias com altar são lares com presença. O diabo teme casas que oram mais do que casas que discutem. Presta atenção. Se o altar for restaurado, o lar todo será transformado. Senhor, eu abençoo todas as famílias da Igreja Kairos. Eu abençoo todas as famílias daqueles que estão nos assistindo hoje, que não fazem ainda parte da igreja, Senhor. Eu abençoo a casa deles. Eu declaro restituição em 2026. Eu declaro que aonde o altar estava quebrado, ele voltará, Senhor, a arder na tua presença. Os teus filhos hoje não te convidam mais para passear na casa deles, mas estão te convidando para morar em definitivo, Senhor. Eu abençoo e declaro que nós da Igreja Kairos não aceitamos nenhuma seta de Satanás em casamento. Nós não aceitamos casamentos destruídos, Senhor. Nós cremos que nós somos uma igreja do avivamento. Nós cremos que nós somos uma igreja, Senhor, que luta pelos princípios familiares, Senhor. Eu quero declarar, Pai, que 2026 será o ano do retorno da presença do Senhor. Será o ano que casais voltarão a conversar, voltarão a se amar, se respeitar. Eu quero declarar que filhos viverão na presença de Deus, que pais serão exemplos, não apenas falando, mas fazendo, Senhor. Eu quero abençoar as famílias da igreja. Eu quero abençoar as famílias desse Brasil todo. Eu quero abençoar a família de todas as nações, Senhor, porque família é um projeto de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus, querido. Glórias a Jesus. Aleluia. Grandes coisas Deus já está fazendo aí na sua casa. Eu creio. Você vai contar testemunhos dessa live aqui. Você vai contar testemunho dessa gravação. Deus vai restituir o altar da sua casa. Eu creio nisso. Estarei orando por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, até o próximo domingo nós estaremos juntos. E lembrando, 7 e 8 de fevereiro, novo endereço, novo tempo e novo templo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, sua família, e vamos restaurar junto os altares das nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Shalom, a paz, família Kairos. Nós estamos aqui na nossa nova casa com algo muito especial. Nós precisamos compartilhar com você uma novidade dos céus. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, nós iremos inaugurar o tão esperado templo da nossa Igreja Kairos. Um tempo profético que Deus preparou para mim e para você. Durante esse período de transição e descanso, nós estaremos juntos online, às quintas e aos domingos, com palavras preparadas para edificar a sua vida e a sua casa. Enquanto isso, vamos construir juntos esse sonho. Cada detalhe está sendo pensado com excelência para receber você. Guarde essas datas, convide outras pessoas e prepare o seu coração. Porque Deus tem um novo tempo para nós. Nos vemos na inauguração.